Bom dia, graça e paz do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje vamos estar fazendo um resumo sobre capítulo 15 de 1 Coríntios. É um capítulo bem grandinho, com 58 versículos. Eu vou resumir o máximo. Se não der para falar tudo hoje, nós damos sequência, continuidade amanhã, amém? Mas é tão lindo esse capítulo, meus irmãos. Aqui fala sobre a pessoa amada de Jesus, né? De ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo. Fala sobre a ressurreição dos mortos, que é um assunto bastante polêmico, né? Fala sobre o corpo da ressurreição. Isso é lindo demais. Todos nós precisamos saber, entender, compreender essa obra gloriosa do nosso Deus Pai, que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré e vai nos ressuscitar nos finais dos tempos, amém? Com um corpo transformado, num corpo de glória, igual ao corpo de Jesus. Amém? Que coisa linda! É muito importante que você leia. Hoje, lendo esse capítulo, eu chorei de sentir a presença de Deus, de sentir a grandeza gloriosa desse Deus tremendo, Criador dos céus e da terra. Você precisa conhecer a palavra, como todos nós precisamos. Eu digo isso para mim mesma. Lendo é maravilhoso, meus irmãos, e eu quero incentivá-los a ler esse capítulo 15 com bastante atenção, em espírito de oração, porque a palavra vai fazer algo com você, como fez comigo, mexe conosco. É tremendo, meus irmãos. E aqui o apóstolo Paulo ele escreve sobre a ressurreição de Jesus Cristo e dos crentes, daqueles que morreram em Cristo Jesus, amém? Ele fala da ressurreição de Cristo, que é, né? Ele faz um relato aqui, que a ressurreição de Cristo é o foco da salvação. Que a ressurreição de Cristo é o foco das Escrituras, da palavra de Deus. E ele fala aqui as provas da ressurreição, das várias aparições de Jesus, e ele nos dá e nos oferece provas sobre isso. Ele apareceu, vou falar rapidinho, irmãos, que é muito grande, extenso esse capítulo, 58 versículos. Ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu para 500 discípulos de Cristo, ele apareceu para Tiago, que era o meio-irmão de Cristo, né? Filho de Maria e José, filho da carne mesmo. A sua aparição aos apóstolos com o Tomé, né? Presente, porque quando ele apareceu primeira vez para os apóstolos, o Tomé não estava. Tem até uma história, né? Que as pessoas costumam falar, eu sou como Tomé, né? Eu quero ver para crer, né? Porque Tomé foi assim. E ele fala depois, o próprio apóstolo Paulo fala que ele também apareceu para ele. Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo, né? E ele fala que ele era indigno, né? De Jesus aparecer para ele. Mas o favor imerecido de Deus, a graça, fez de Paulo o que ele é, né? Paulo escreveu, Paulo nos ensina aqui. Então, tem muitas pessoas protestando contra a ressurreição, né? A doutrina da ressurreição, ela, né, aqui nesse estudo fala que ela está sob um fogo cruzado, né? Os inimigos do evangelho acusam, faz uma acusação, né? Aqui mesmo no capítulo. E se não houvesse ressurreição, nós seríamos, amados, forçados a aceitar as seguintes terríveis conclusões que está escrito aqui. Sobre Jesus, então a história da Páscoa é uma mentira. Sobre a pregação do evangelho seria inútil. Sobre os pregadores do evangelho são todos mentirosos. E sobre os crentes, né, vivos, a nossa confiança em Deus é vazia, sem valor, sem esperança. Nós permaneceríamos no pecado, né? Seríamos os mais miseráveis das criaturas. Aqueles que vivem, sofrem, morrem em Cristo, então são todos tolos, né? É o que fala aqui no capítulo. E sobre a presente vida, nós devemos vivê-la plenamente, pois amanhã nós vamos morrer. Nós não sabemos o dia. Paulo,
Ele repreende firmemente os cristãos que estão dando ouvido às mentiras dos não crentes acerca da ressurreição, né? Nós sabemos muito bem, eu não quero entrar nesse parâmetro aqui, porque não é esse o intuito do meu ensino. Mas muitos dizem que você vai nascer, renascer outra vez, vai nascer outra vez. Isso não é verdadeiro de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras, aquilo que nós cremos, né? Nós cremos o plano da ressurreição. E os dois representantes que Paulo apresenta aqui, o primeiro Adão, ele trouxe ruína e morte. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele traz ressurreição e livramento. E é claro aqui que a ressurreição de Cristo, ele foi o primeiro que Deus ressuscitou. A ressurreição do arrebatamento é descrita aqui no capítulo 15, no versículo 23 do capítulo 15, quando Cristo voltar, todo o seu povo será ressuscitado. A ressurreição dos santos do Antigo Testamento e da tribulação também está aqui no versículo 24. E fala sobre o reinado de 1000 anos. O inimigo final será destruído. Esse terrível inimigo é a morte física, irmãos. Nós vamos morrer fisicamente, mas também existe a morte espiritual, que é o lago de fogo e enxofre, quando Jesus estabelecer o seu reino. Ele fala de um reino futuro que será estabelecido no versículo 25 ao 27. E ele fala do modelo da ressurreição. Paulo ilustra as diferenças entre o corpo terreno, isso é tremendo, foi aí que eu chorei. Paulo ilustra claramente, do versículo 35 ao 41, você vai ler, porque não dá para eu ler tudo aqui, porque é muito grande. Paulo, ele ilustra as diferenças entre o corpo terreno e o corpo celestial. Ele faz através de analogias, né? Ele fala sobre a semente plantada e a semente colhida. Uma semente plantada está morta, mas uma semente colhida está viva. Ele fala da diferença entre a carne animal e a carne humana. Ele fala da diferença entre a lua e o sol, né? Que eles se diferem entre si em beleza, em brilho, né? Aí ele vai falar da perfeição da ressurreição. Paulo descreve o novo corpo, um corpo superior, amados, ao antigo. O antigo corpo, ele fala aqui claramente que é semeado o corpo perecível, é semeado em desonra, é semeado em fraqueza, é semeado o corpo natural, é semeado contendo a semelhança do primeiro Adão. E ele fala também sobre o nosso novo corpo, que será ressuscitado imperecível, será ressuscitado em glória, será ressuscitado em poder, será ressuscitado espiritual, corpo espiritual, será ressuscitado dando vida, virá dos céus esse corpo, e será ressuscitado contendo a semelhança de Cristo. Aleluias, meus irmãos. E essa promessa da ressurreição. A situação que exige essa promessa. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. É muito claro no versículo 50, irmãos. Esse eu quero ler. É tremendo, irmãos. Está escrito aqui, capítulo 15, verso 50. Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Isso é tremendo, meus irmãos, maravilhoso. E ele fala que há um segredo associado a essas promessas. Todos os crentes vivos, na ocasião da vinda de Cristo, irão para os céus sem morrer. E é com uma rapidez, a rapidez dessa promessa. Ele fala assim que isso acontecerá no tempo correspondente, sabe o que, irmãos? A um piscar de olhos. Você consegue contar quantas vezes você pisca em segundos? É assim que o nosso corpo carnal vai ser transformado num corpo de glória quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja. E um plano de promessa para aqueles que já partiram, que já morreram, que vão trocar os seus corpos corruptos por um corpo incorruptível. Os crentes vivos trocarão seu corpo mortal por um corpo imortal. A palavra de Deus, irmãos, as Escrituras,
elas predizem essa promessa. Está aqui nesse capítulo 15, os profetas Isaías, Oséias, lá do Antigo Testamento, eles escreveram a respeito dessa promessa, né? E há uma força proveniente dessa promessa, por causa da ressurreição, irmãos. Nenhum trabalho feito para o Senhor é em vão. Guarde isso no teu coração. Guarde, esse capítulo é muito importante que você leia, assim, sabe como? Saboreia. Eu vou usar uma expressão aqui, deguste, como se você estivesse comendo um prato de comida muito boa. Não existe comida melhor do que essa. Esse ensinamento, irmãos, é tremendo. Eu quero muito que você leia. E eu gosto muito, eu quero frisar aqui essa passagem de 1 Coríntios 15, 33, sabe? Eu vou ler aqui, 15, 33. Olha o que a palavra nos ensina. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E ele fala assim, no 34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha o que Paulo está falando. Quando você se junta com pessoas que não conhecem a Deus, vigie, tenha bom senso, ele está dizendo para nós aqui. Se recuse a pecar, a andar com eles, até se necessário, mas quando você estiver no meio deles, assim como eles têm liberdade, irmãos, de falar tantas coisas que não são agradáveis a Deus, que fere até os nossos ouvidos e fere o Espírito Santo que habita em nós, você declare o poder da palavra, ministre estas pessoas, fale com elas, em nome de Jesus. E aqui também no capítulo 15, no versículo 58, que eu quero ler para vocês. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, é o conselho de Paulo para nós, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Meus amados, quantos de vocês que me ouvem, que trabalham na casa de Deus, já se sentiu como se seu trabalho para Deus não estivesse fazendo tanta diferença? Eu quero animá-los com essa palavra de Coríntios 15, 58. Esse versículo, ele promete que mesmo que você ou eu nem sempre possamos ver os resultados do nosso trabalho, o seu trabalho não é inútil, está escrito aqui na palavra, capítulo 15, verso 58. Eu quero instigá-lo, animá-lo, peça a Deus para firmá-lo, fortalecê-lo cada dia mais para você trabalhar na obra de Deus, para aquilo que você foi chamado a fazer. Deus vê o seu esforço, Ele mesmo os recompensará, o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, amém? E quero também deixar aqui um versículo do capítulo 15, do 50 ao 57, que eu não vou ler, é você que vai ler. Mas eu vou te falar uma coisa, é sobre a perda de um ente querido. Quantos de vocês já perderam familiares muito queridos seus? Eu já perdi pai, mãe, irmãos. Mas a perda de um ente querido é muito dolorosa mesmo. Talvez você está chorando por uma perda assim, né? Peça a Deus para consolá-lo com a sua presença, com a certeza de que para nós, os crentes em Cristo Jesus, está escrito na palavra, irmãos, que o aguilhão da morte, ele já foi tragado pela vitória de Jesus Cristo e pela sua ressurreição. A morte não é o fim, porque quem morre em Cristo vai viver para sempre, é uma promessa de Deus. Então, ore por aqueles que fazem parte da sua família, da sua vida e que ainda não conhecem a Jesus, a fim de que também creiam nele e possam desfrutar dessa vida eterna. Vida eterna, irmãos, nos céus, na glória com Jesus, corpo transformado em corpo de glória, é para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Amanhã eu quero fazer mais uma explanaçãozinha sobre esse capítulo de Coríntios, capítulo 15. Muito importante, guarde no teu coração a palavra.
Que Deus o abençoe ricamente. Reparta com outros. Clique no canal, dê um joinha lá. Em nome de Jesus, amém? E vamos ser bocas, né? No plural, porque muitos ouvem e muitos podem propagar a palavra do reino, amém? Deus abençoe. Não vamos ser pessoas, irmãos, ignorantes a respeito desse texto que hoje falamos, da ressurreição de Cristo e a ressurreição dentre os mortos, né? E falar sobre o corpo da ressurreição. Isso é muito importante que você e eu conheçamos. Amém? Deus te abençoe. Uma sexta-feira muito abençoada para vocês. Em nome de Jesus. Seja a boca de Deus.